Amém. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amém. Você pode sentar. Famoso Isaías 53. A profecia a respeito da morte do Messias. Que ele viria e seria levado como uma ovelha muda ao matadouro. Uma coisa que muito impressionou as pessoas foi que Jesus não se defendia. Lembram de Pilatos? Pilatos ficou impactado. Tu não respondes nada? Pilatos chega ao ponto de dizer algo que Jesus aí se vê obrigado a responder. Pilatos chega ao ponto de dizer: tu não sabes que eu tenho poder para te soltar ou para mandar te crucificar? Aí nesse momento Jesus quebra o silêncio e diz assim: você não tem poder nenhum sobre mim. Aí Pilatos fica mais assustado ainda, quando Jesus diz para ele: você não tem poder nenhum sobre mim, esse poder não te foi dado lá de cima. Amém, irmão? E Jesus disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Homem nenhum na face da terra tem poder sobre nós, esse poder não foi dado lá de cima. Amém? Mas, irmãos, o nosso assunto de hoje está aí, o retrato falado, Isaías 53, o retrato falado de Jesus Cristo. Isso, em outras palavras, Jesus vai lá em João 3,16 dizer: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que o capítulo já começa dizendo assim: quem deu crédito, quem acreditou a nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor tem sido manifesto a todos, através da pessoa, da história de Jesus Cristo, que está invadindo aí praticamente toda a humanidade. Mas a pergunta continua: quem deu crédito? Nós estamos no século 21. Este século 21, nós já vimos que é a manhã do terceiro dia, profetizado ou tipificado na Escritura, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Manhã do terceiro dia. O terceiro dia é o terceiro milênio, o que nós começamos.
Manhã é o começo. Então, manhã do terceiro dia é século 21. Quando Jesus está falando com os seus discípulos, inclusive lhe fizeram uma pergunta: Senhor, que sinal haverá da tua volta e do fim do mundo? Aí Jesus, quando vai falar da sua volta e do fim do mundo, ele descreve um quadro catastrófico. Jesus só fala de catástrofe. Reino contra reino, nação contra nação, o bramido das ondas do mar, terremotos, maremotos, tudo isso é descrito quando Jesus fala da sua volta. E os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua volta e do fim do mundo? Embora a volta de Jesus e o fim do mundo, nós já detectamos biblicamente pelo menos 1000 anos. Entre a volta de Jesus e o fim do mundo, nós detectamos 1000 anos. Isso é muita distância. Porém, Jesus dá sinal, dá resposta à pergunta que tem 2 sentidos. É uma pergunta de duplo sentido. Da volta de Jesus, que é uma coisa, quando Jesus voltar, o mundo não acaba. O mundo segue o seu curso com a volta de Cristo, com o reinado milenar. 1000 anos de Cristo reinando sobre a terra, com Satanás aprisionado. Depois, no final do milênio, Satanás solto e virá então o fim do mundo, com a chamada batalha final, Jesus Cristo reinando em Jerusalém e colocará um fim a este mundo, dando cumprimento à sua palavra que diz que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Então a Bíblia descreve a nova Jerusalém celestial, na qual são ruas de ouro, mar de cristal, aonde nós iremos morar. Não é uma cidade natural, como os nossos olhos veem, é uma cidade espiritual, em que nós, espirituais, também estaremos morando, habitando. Então, na manhã do terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Não é isso que a Escritura diz? Na manhã do terceiro dia. Então, na manhã do terceiro milênio, Jesus Cristo também retornará para se manifestar. Quando Jesus foi ser manifesto novamente, quando ele ainda estava oculto, estava no sepulcro, estava no túmulo, quando ele está ainda oculto, antes que ele aparecesse, antes que ele, vamos assim dizer, saísse do sepulcro, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu antes? A Bíblia diz que houve um terremoto. Houve um terremoto, e esse terremoto, o terremoto é uma catástrofe. E esse terremoto revelou Jesus Cristo. Foi depois do terremoto, a pedra do túmulo rolou com o terremoto e Jesus Cristo é dado à luz novamente. E ele falou respondendo aos discípulos: Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Jesus descreve só catástrofe, dentre elas os terremotos. Aconteceu recentemente um terremoto na Turquia, que eu havia ouvido falar, mas ignorei o fato, porque terremotos estão acontecendo agora no mundo todo. A última década ela está sendo marcada por terremotos, como nunca houve antes na história da humanidade. Só que quando eu vi a reportagem do terremoto da Turquia, irmãos, eu fiquei chocado. Parece que a nação, a Turquia, o país, parece que tinha sido dizimado. É como se aquela faixa de terra da Turquia tivesse tremido toda. Ficou tudo um deserto de escombros. Acabou com tudo. Eu fiquei impressionado com aquilo. Impressionado. No Japão, agora recentemente, houve um terremoto. Tem havido alguma coisa que já virou rotina, tsunamis, ondas gigantescas, à semelhança de sinais que Jesus falou que antecederiam a sua volta. E eu vou te dizer uma coisa, o século 21, que é o século do retorno de Jesus Cristo sobre o planeta Terra,
Assim diz o Senhor. O século 21 é o século do retorno de Jesus Cristo sobre a terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Neste século, a humanidade será acometida das suas piores catástrofes. Neste século, não haveriam baldes suficientes para tantas lágrimas. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele chorou para que eu pudesse sorrir. Ele sofreu para que eu tivesse paz. Ele foi ferido, ele foi humilhado para que eu tivesse dignidade. Mas se eu não quero encampar a vergonha de Cristo sobre a minha vida, se eu não quero levar sobre as minhas costas a vergonha da cruz de Jesus Cristo, outras coisas recairão sobre as minhas costas. Se eu não quero chorar pelaquele inocente de Deus, ferido e humilhado de Deus, aquele que morreu pelos meus pecados, se eu não quero sentir a tristeza por um justo ser pregado na cruz por mim, se eu não quero pelo menos sentir essa vergonha dos meus pecados, eu chorarei e sentirei vergonhas e lágrimas e dores por outras coisas. Isto faz parte do juízo de Deus neste século 21. A sociedade do século 21 está vivendo o maior avanço tecnológico jamais visto, mas também derramarão, as vidas do século 21 derramarão as lágrimas jamais vistas também. Não teve um maluco que invadiu um colégio aí? Aquilo é só primeiro dos loucos. O que a humanidade está para ver, eu não estou me gloriando naquilo não, porque só em olhar aquelas cenas eu já chorei, contemplando aqueles pais e aquelas mães e aquelas crianças. Aquilo ali só não chora quem não tem coração, mas a humanidade pode se preparar, que vai chorar muito mais. E não adianta botar segurança, não adianta levantar barreiras, não adianta botar porta eletrônica, não adianta botar portas de aço nem armadura, porque nada disso detém o diabo. O diabo não é detido por uma armadura de aço, o diabo não é detido por um segurança armado, e quem vem nesse mover, nessas asas de abominação, é o diabo. E tem mais, ele está autorizado pelo Deus Todo-Poderoso. Pois a Escritura diz: porquanto não amaram a verdade para se salvarem, Deus lhes permitirá a operação do erro. O erro não acontece porque Deus quer que aconteça simplesmente. O erro acontece, a maldade, a malícia acontece porque as pessoas negaram o amor de Jesus Cristo. Por isso Deus lhes permitirá a operação de Satanás. É isto que a Bíblia diz e é assim que vai ser. Este século 21 é o século das lágrimas, é o século das catástrofes. Está lá, estão tentando dar um jeito na usina lá do Japão. Aquilo não tem jeito, meu irmão. Podem se preparar para chorar, aquilo lá vai devastando e acabou a história. Nestes séculos, as tsunamis serão muito mais do que o que se pensa por aí. Isso aí que tem acontecido não é nada, mas pastor, a Ásia foi quase destruída, foi quase, não foi toda. O Japão foi quase todo arrasado, foi quase, não foi todo. Ainda tem muito mal para acontecer, e eu vou repetir, o século 21 é o século das catástrofes, porque é no século 21 que Jesus Cristo novamente pisará no Monte das Oliveiras. Mas pastor, será? Só passaram 2000 anos, né? Pode ser que ele demore mais 2000. Ou quem sabe ele já virou um palhaço que não quer mais cumprir a sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A humanidade tem feito Deus de palhaço, né? Que nem tem os compositores que dizem assim, né? Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei.
Você sabe quem é o autor dessa música? Hoje está queimando lá no inferno. Um homem que tinha pacto com o diabo. Eu não sou besta, ele fazia isso em alusão à crítica a Jesus Cristo. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei. Aí depois, inspirado pelo diabo, ele diz assim: eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. E a humanidade, sabendo de tudo, canta que é uma maravilha. E a humanidade compra os discos e enriquece essa gente toda. Não é assim que acontece? É. A gente fala, a gente prega, irmãos, povo, enfim, atentem para a palavra de Deus. Não, que palavra de Deus nada. Eu vou lá na minha quimbanda, na minha umbanda, na minha mandinga, como é que alguns chamam? Na minha curimba, eu vou lá para consultar a palavra do Exu, a palavra do Tranca-Rua, a palavra da Pombagira, a palavra da Maria Padilha. É essa a palavra que vocês querem? Não quer a palavra daquele que morreu na cruz por vocês? É essa que vocês querem? Então é essa que vocês terão. Século 21 é o século das catástrofes. Mal começamos o século, estamos em 2011. Ainda tem 90 anos praticamente pela frente, e essa humanidade que hoje está atravessando esse século tem muito para chorar. Por isso eu te digo, meu irmão, lembra-te de Salomão: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Só existe uma maneira de nós sermos livres e livrar os nossos filhos: é descansarmos na sombra do Onipotente, é habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Se não for assim, nós também choraremos, nós prantearemos. Estamos chorando e pranteando pelo que temos visto acontecer com os outros, mas se não estivermos na palma da mão de Deus, choraremos e prantearemos por ver acontecer conosco, porque esses que estão colhendo os seus frutos, isso aqui não é mensagem para se gloriar da desgraça de ninguém, porque somos cristãos, mas esses, a Bíblia diz que cada um vai colher daquilo que plantar. Esses que estão por aí colhendo essas horripilantes coisas, essas fatalidades, essas desgraças, eles têm negado o amor da verdade para se salvar, eles têm negado o sangue de Cristo derramado pelos seus pecados. Se eles não querem ser resgatados, serão abandonados. Aqui, quem deu crédito à nossa pregação? Hoje se prega por tudo que é canto, se prega pela internet, se prega por tudo que é canto e não adianta, não tem resultado. As pessoas continuam lá invocando os Exus, continuam rezando missa para os mortos. Que coisa horripilante! Acendendo vela para quem morreu. E o evangelho está por aí, galopando e levando a mensagem a todo mundo, mas Jesus para muitos tem se tornado nada mais do que um palhaço que morreu na cruz, porque não tinha nada mais importante para realizar. Irmão, outro detalhe, neste século que nós estamos vivendo, e é o século em que a Igreja de Jesus Cristo terá a sua missão encerrada, neste século 21, terá o desfecho da missão da igreja. A igreja de Jesus Cristo sai da terra no século 21, neste século, não sei que dia nem que hora, mas a igreja sairá da terra neste século. A missão dela será encerrada. Nós temos uma missão, nós os cristãos praticamente da última hora, temos uma missão muito importante. A nossa missão é deixar algo muito poderoso. Talvez nós que já temos aí, estamos caminhando para 50 anos, 60 anos, talvez nós não vejamos o retorno de Cristo, não vivamos o último instante realmente literal, mas nós já estamos adentrando a noite. Talvez não contemplemos a meia-noite dos tempos, como diz a Escritura, mas os mais jovens, e creio eu aí,
dos seus 24 anos para baixo, esses adentrarão a meia-noite dos tempos. Essas datas que eu falo é pelo aquilo que eu tenho intimidade com o meu Deus, aquilo que Ele tem me instruído, aquilo que Ele tem me feito contemplar, aquilo que Ele tem me ensinado. Mas ninguém precisa pegar carona na minha fé não, porque a Bíblia diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. O Deus que está aí para revelar fez promessa para todo mundo: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus Cristo foi levado como ovelha muda ao matadouro. E hoje, quem não quis chorar pelo Filho de Deus, vai ter que chorar talvez pelos seus próprios filhos. Essa é uma mensagem bem ruim de se ouvir, é algo bem duro de se ouvir, mas você quer proteger os seus filhos? Apresente-lhes Jesus Cristo. Só existe essa maneira de proteger os seus filhos. Você quer guardar os seus filhos da fatalidade? Ensine-os a dar a vida por Jesus Cristo. Quem não aprender a dar a vida por Jesus Cristo vai morrer por aí inutilmente, sem nenhum sentido. Quem não aprender a dar a vida por Jesus Cristo vai dar a vida por qualquer outra banalidade deste mundo. Quem não for guardado pelos anjos de Deus vai ser cercado pelos demônios, pelos principados, pelas potestades. Quem não for chamado ao concerto de Jesus Cristo vai viver as libertinagens de Satanás. É esse o retrato deste século em que muita gente ainda está levando na brincadeira. Tem um irmão aí que fez algumas faixas, né? E ele vai para pontos da cidade com faixas escrito: Jesus volta no século 21, leia a Bíblia, o mundo rejeitou Jesus Cristo, coisas dessa natureza, e passam desde policiais militares até vários cristãos de outras igrejas, e dizem assim: ali, lá, mais um louco tentando adivinhar a volta de Jesus. Não, dessa vez não existe loucura. Dessa vez a gente afirma: Jesus Cristo volta no século 21. Loucura quem está por aí dizendo dia, mês, hora, ano. Isso é loucura, porque esses sinais não se discernem com o nosso calendário. Esses sinais são discernidos por um mover espiritual. É o cumprimento das coisas, é o calendário espiritual de Deus. E não esqueça que Deus não entra em planos feitos por mãos de homens. Ele age nos seus planos, nos seus projetos. As fatalidades e as catástrofes estão marcadas para este século. E tem mais: somente depois que a voz da restauração se implanta é que realmente as catástrofes são como nunca foram antes. Analisa isso. Quando, naquele atentado das Torres Gêmeas, que ano foi aquilo? 2001, né? 2001, exatamente no ano em que começou a voz da restauração, em 2001. A filha de um pregador lá nos Estados Unidos foi entrevistada. Como era o nome do pregador? Quem lembra? Ninguém lembra? A filha de um grande pregador dos Estados Unidos, Billy Graham, a filha dele foi entrevistada, a filha de Billy Graham. E a repórter, muito ousada, provavelmente bem possuída, querendo combater o conceito divino, dizia para a filha de Billy Graham: por que Deus permitiu essa catástrofe? Milhares de pessoas mortas, terroristas explodindo aviões contra as torres. Olha que catástrofe, por que Deus permitiu isso? E você deve conhecer bem a resposta. Saiu em tudo que é jornal, rádio, televisão, saiu pela internet, e a filha de Billy Graham diz assim: muito engraçado vocês. Primeiro nós expulsamos Deus da nossa casa, nós expulsamos Deus dos colégios, expulsamos Deus das faculdades. Antes começávamos o dia dentro dos colégios fazendo oração e cantando hino para Deus. Tínhamos orgulho de dizer que éramos cristãos. Antes nós cultuávamos Deus em tudo que era lugar. Agora nós expulsamos Deus da nossa vida. Dizemos para Ele: rua, sai da nossa casa, sai do nosso bairro, sai do nosso estado, sai dos Estados Unidos.
sai dos nossos colégios, sai das nossas faculdades, e agora que vem as fatalidades, viemos perguntar por que ele deixou. A culpa não é dele, a culpa é nossa. Amém, meu irmão? É o que a humanidade tem feito, tem expulsado Deus. Vai pelas casas das pessoas, é o copo d'água com olho de boi lá, é o copo d'água com a tesoura atrás dos casas de negócio. Você entra nos supermercados, pode ser no supermercado mundial, pode ser no Extra, pode ser no Guanabara, qualquer supermercado que você entra, lá está, observa, olha para cima e veja uma imagem de escultura demoníaca, nós expulsamos Deus e queremos colher as bênçãos. Queremos plantar abrolhos e colher cachos de uva. Não, a Escritura diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Daquilo que você semear, você vai colher. Cadê Deus? Eu sei onde Deus está comigo, na minha vida. E não está na minha vida por autossugestão, porque eu sei que ando segundo a sua palavra. Então Ele prometeu que está comigo, e a prova é que eu estou de pé, e muito bem de pé. Agora, as pessoas estão por aí, quando caem as desgraças, vêm as fatalidades, ai meu Deus, qual Deus? O Deus que bateu cabeça na encruzilhada, que botou farofa e cachimbo com alguidar lá na porta do cemitério, ou o Deus vivo e verdadeiro, que só se representa pela sua própria palavra? Qual o Deus que as pessoas estão gritando por aí? Quando se entra dentro das suas casas, se vê símbolos de um monte de coisa, não se vê símbolos de Deus. Hoje por aí, vai ver os livros mais vendidos, são as psicografias de Chico Xavier, é o Espiritismo segundo Allan Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo, inspirado por um demônio chamado Allan Kardec, que diz ser a reencarnação de um médico francês. É um monte de baboseira. Hoje as pessoas não estão dizendo que vão reencarnar? Eu nunca soube que no inferno tem reencarnação. Nunca soube que ninguém vai voltar de lá. Mas não é? Por quê? Porque a palavra de Cristo foi posta de escanteio. Os ensinamentos de Jesus Cristo foram jogados no lixo, mas ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama, e é a esse que eu e o Pai amaremos, e nós viremos e faremos nele morada. Jesus disse, se alguém crê em mim, conforme declaram as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, meu irmão, o que nós vemos hoje, pode se preparar. Se você passar por alguém pela rua, que te dê bom dia, que te conheça, você pode começar a dizer para todo mundo, olha, se preparem, século 21, é o século das catástrofes, preparem-se para chorar. Vocês que tanto riram, que tanto viveram regaladamente, que se esqueceram das coisas de Deus, podem se preparar para prantear lágrimas como tiver, porque esse século 21 é o século das catástrofes. E tem mais, o que nós vemos? Nós vemos listas inacreditáveis. Você lembra do Ebola? Você lembra, tá aí, a AIDS? Sabe quem confeccionou esses vírus? A própria maldade do crânio do ser humano. Eles mesmos confeccionam esses vírus. Lembra do vírus da gripe do frango? Tudo feito em laboratório. É a maldade do próprio ser humano para assassinar, para destruir vidas, uma coisa horripilante. Agora a ciência está dizendo, o planeta, inclusive eu entrei não sei aonde, aí num lugar eu vi um cartaz escrito, o planeta está mudando. O planeta está mudando, porque as placas tectônicas, as placas que estão debaixo dos nossos pés, elas estão começando a se mover. Muita gente será tragada, morreram milhares na Turquia, milhares,
14 mil pessoas, ao que parece, morreram na Turquia. Agora morreu, mas não sei quantos que a mídia não pôde nem publicar no Japão. Pelo menos da última vez que eu vi a notícia, nem pôde publicar porque não tinha registro. Famílias inteiras foram soterradas e ninguém podia dizer quantos tinha desaparecido, porque foram todo mundo de uma das famílias. Não teve ninguém para dar notícia, dizer sumiu 3, sumiu 4, porque todo mundo sumiu. Ninguém sabia quantos tinham desaparecido. As catástrofes serão assustadoras. As placas tectônicas estão em movimento debaixo dos nossos pés. Mas não te preocupe, irmão. Se você teme a Deus, o chão que você pisa será sempre firme. Os vírus estão por aí sendo fabricados nos laboratórios, preparando-se para uma possível guerra biológica. Mas não te preocupa, porque o ar que você respira é purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Você anda com Ele? Se você anda com Ele, Ele anda contigo. Agora, aquele que não está habitando no esconderijo do Altíssimo, não está descansando à sombra do Onipotente, não tem a promessa de que 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Essa promessa é nossa, ela pertence ao povo de Deus, ela pertence àqueles remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Elas não são para qualquer um, elas não são para quem põe trabalho nas encruzilhadas no alguidar para os demônios, elas não são para quem reza a missa para os mortos, nem se inclina diante de bonecos de gesso, elas são nossas, e neste século Jesus vai mostrar e vai fazer diferença do que serve e do que não serve. Este é o século das catástrofes, mas para nós que esperamos em Deus, diz a Escritura, Ele nascerá para nós como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Mas o ímpio, diz Deus, diz a Escritura, nós nem veremos, porque ele se tornará cinza debaixo dos nossos pés, e não é que nós queiramos pisar, é que não terá outro jeito. Então, meu irmão, as florestas estão sofrendo uma queimada, ninguém sabe aonde começou aquele fogo, mas lá pegou, lá se foi metade da floresta. As geleiras estão derretendo, o nível da água do mar está subindo. Eu vi uma reportagem que eu fiquei impressionado, uma reportagem dessas feitas nos polos, né, onde é bem frio, e a câmera ficou, em 5 minutos que a câmera ficou fixa num ponto, parecia que era avalanche, aquelas paredes imensas de gelo, desmontando tudo, como se alguém estivesse dinamitando aquilo. Este século 21, somente escapará do mal aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e que descansam à sombra do Onipotente. Quem brincou com Deus, os desviados, né? Quem brincou com Deus, quem passeou dentro da igreja, vou ver se eu vou lá naquela igreja arranjar um casamento, vou ver se eu vou lá naquela igreja para tocar uma bateria, vou ver se eu vou lá naquela igreja para, enfim, para se exaltar. Esses todos vão experimentar, esses que não fazem parte do povo de Deus, esses que são os turistas da igreja, como sempre falamos, esses não estão guardados debaixo da mão do Altíssimo. E não adianta, porque Deus sabe quem lhe pertence. Amém? Deus sabe quem lhe pertence. Eu posso te enganar e você pode me enganar, mas nem eu nem você podemos enganar a Deus. Eu posso maquiar as minhas palavras e você achar que eu sou um servo de Deus. Você pode também fingir nas suas palavras e eu achar que você é um servo de Deus. Mas Deus, quando olha para nós, Ele não vai ser guiado pelas nossas palavras. Ele procura em nós as marcas de Jesus Cristo. Então, meu irmão, neste século, muitas pessoas vão morrer inutilmente. Simplesmente morreu. A que preço? A preço de nada. Diferente de um servo de Deus quando é martirizado. Ele morre e o seu sangue gera vida. Ele morre e no céu ele é galardoado, como a Bíblia fala do galardão dos mártires.
É diferente. Agora, neste século, quem viveu, quem está fora dos projetos de Deus, quem está vivendo a sua própria vida, quem está transformando Deus no seu objeto, sei lá de quê, neste século vão colher as piores fatalidades, porque as fatalidades virão sobre a humanidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nas penúltimas tsunamis que foram anunciadas aí, elas chegaram ao Nordeste brasileiro. E eu te digo uma coisa, o Brasil ainda é um dos poucos pontos privilegiados em que Deus está preservando este povo para um final de tempo. Isso já é profecia antiga, em que Deus falou: o Brasil é um gigante adormecido, mas eu vou despertar esse gigante. Deus está achando pessoas em todo o território nacional que está acordando com a voz da restauração, mas esses serão guardados e protegidos. Todavia, acredite, o mal dos terremotos, dos maremotos, dos vendavais, dos ciclones e dos furacões também vão ultrapassar as barreiras brasileiras e vão fazer o seu efeito. E não adianta os cientistas dizerem como sempre disseram: não, nós temos um clima privilegiado, nós estamos no trópico não sei das quantas, o Brasil não tem montanhas, não produz isso, não produz aquilo, por isso nosso clima não produz essas coisas. O que produz essas coisas não é o clima, é o pecado. É a rejeição do sangue de Jesus Cristo. O que traz o mal sobre a humanidade não é clima, é pecado, é desprezo às grandezas de Deus. Deus deixou para nós, humanidade, uma regra pela qual Jesus Cristo morreu, selou o seu Novo Testamento e nos entregou banhado no seu sangue. E hoje tem um bando de palhaços que entra nos congressos para criar lei e se recusam a seguir a lei de Deus, fazem as suas próprias leis. Os ventos vão começar a girar em Brasília, nos congressos, nos senados. Aliás, que você já viu político em paz? Você já viu político em paz? O cara mal começa. Você já ouviu falar no tal de Lindenberg? Camarada novinho que entrou aí, não sei para quê. Com poucos dias que ele entrou, já estava sendo fichado como ladrão. Eu fiquei admirado, mas o cara mal entrou, novinho, já aprendeu a roubar. Essa profissão lá se aprende rápido, não tem paz naquele negócio. O que tem ali é o juízo de Deus. Por isso eu sempre digo: púlpito de igreja aonde político já foi para trás dele, não é púlpito, é palco para Satanás desfilar. E neste século 21, tudo será consumado. Se eu estou aqui pregando e tem sei lá quantas milhares de pessoas estão me ouvindo, e pela internet quantos mais vão ouvir, e se alguém está dizendo: esse camarada é louco, não precisa ninguém se apressar. Neste século 21, nós veremos tudo com clareza. Quem foi o louco, quem foi o sábio, quem pregou Bíblia, quem se exaltou, quem exaltou a Cristo, quem buscou a glória para si, quem pregou a glória de Cristo. Neste século, tudo terá um desfecho. Então, meu irmão, a instrução que tem chegado à sua vida, o que você tem feito com ela, e o que tem chegado à sua vida, se você tem se preocupado em passar para os seus filhos. Você quer ver o bem dos seus filhos? A Escritura diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que caminho é esse que Salomão estava falando que nós deveríamos instruir as crianças? Bem, voltando aqui em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha o que a humanidade tem visto, tem olhado, não tem visto em Cristo nenhum atrativo. Era desprezado e o mais indigno. É isso que a humanidade tem feito.
tem desprezado e tem lhe tratado como um indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, apesar de o mundo chamar Cristo e os seus discípulos de vagabundos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, quer dizer, lhe davam as costas, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Se eu quiser ser curado das minhas feridas, se eu quiser ter paz, eu tenho que atentar para o castigo que estava sobre ele. Porque aquele castigo do qual eu era digno, ele tomou sobre si as minhas enfermidades e os meus males. Se eu não olhar para Cristo, eu não terei vida. Posso viver uma ilusão, mas vai chegar uma hora que a realidade vai se deparar diante de mim. É o que temos visto no mundo de então. Bom, o verso 8 nós concluímos. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Aqui, nós temos que nos deparar diante disso aqui e prantear o sacrifício de um justo, chorar, lamentar, mas entender que ele fez por amor a cada um de nós. Se rejeitamos o amor de Deus, se não levamos as coisas de Deus a sério, se rejeitamos, vai dizer o apóstolo Paulo, porquanto rejeitaram o amor da verdade para se salvar, Deus lhes permitirá a operação do erro. E o que traz as operações do erro? Males, catástrofes, fatalidades, enfim, maldades, malícias, é isso tudo que gira em operações de erro. Simplesmente perder a vida sem colher fruto algum, é perder a vida inutilmente. Mas Jesus Cristo disse, aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, vai achá-la. Amém, irmãos? E até aqui nos tem ajudado o Senhor.